estamos numa peleja, porque só o nome avivamento já traz um peso de glória sim, mas também um peso grande sobre as nossas vidas, porque falar sobre avivamento não é fácil, mas tudo é possível ao que crê. E nós cremos que é de suma importância que a gente comece a mergulhar nas Escrituras Sagradas, a fim de que nós possamos colher entendimento, conhecimento, revelação da palavra para o nosso espírito, amém? Quero que vocês, juntamente comigo, abram em Lucas 24, do 13 em diante. Lucas 24, do 13 em diante. Avivamento, parte 3. Graça e paz, amados, a todos vocês. Sem perca de tempo, vamos à leitura da palavra. Lucas 24, versículo 13. Todos aqueles que estão pela live, pela internet, um grande beijo no teu coração. É de suma importância que você participe até o final, a fim de que você possa, perante a parte 1, parte 2 e a parte 3, dar continuidade a esse tema. Na realidade não seria o tema avivamento, mas é um reavivamento, né? Porque o avivamento já ocorreu em Atos 2, do 1 ao 47. Esse verdadeiramente foi o que nós podemos declarar como verdadeiro avivamento, que foi o derramar do Espírito Santo em Pentecostes, quando ali a presença da virtude, da força, do poder de Deus, porque até então as pessoas, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles não tinham vida. Eles até então viviam pela carne e pela alma. Como assim? Pela carne e pela alma. Eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham o Espírito de Deus. Lá em João 20, 22, com a morte e ressurreição de Jesus, nós vemos a vida sendo devolvida às pessoas, ao ser humano. Porém, quando Jesus sopra o Espírito de vida sobre eles, ainda não foi o suficiente, porque Ele disse assim pela tua palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com o poder, com a virtude do meu Espírito. Então a descida do Espírito Santo inaugurou um novo tempo, inaugurou verdadeiramente um avivamento. Porém esse avivamento, ele se faz presente pela pessoa do Senhor Espírito Santo. E eu vou mudar, em vez de começar por 24, vamos começar por João 16, do 13 ao 15. João 16, do 13 ao 15, vamos começar por ele. Vamos falar do Espírito Santo. João 16, do 13 ao 15, diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Jesus falando, na tua Bíblia pode ser que ela esteja em vermelho, e toda vez que ela está em vermelho, diz respeito à fala de Jesus. No entanto, versículo 13, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Versículo 14 de João 16, o Espírito me glorificará. Então o Espírito Santo não é para ser glorificado. Quando nós dizemos assim, glorificado seja o Espírito Santo, está errado. O Espírito Santo, a função dele é para que ele venha glorificar a Jesus. Então, versículo 14, o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Versículo 15 de João 16, tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Uma das funções, amado, do Espírito Santo é revelar, é receber tudo aquilo que é do Pai e revelar a Jesus, é exaltar o nome de Jesus.
Então, sem perca de tempo, quem não nasce de novo da água e do Espírito, não tem condições de viver um reavivamento. Porque quando falamos em reavivar, em reavivamento, falamos de alguém que estava vivo e morreu, ou alguém que estava vivo e está prestes a morrer, ou alguém que estava vivo e sofreu um afogamento e ele está ali ainda com as condições vitais, com sinais vitais, e ele depende que ele seja reavivado. Alguém faça massagem cardíaca, faça massagem melhor no tórax dele, e se possível ainda boca a boca, para que ele seja reavivado. Só podemos falar de reavivamento quando a pessoa tinha vida. Quando a pessoa tem vida e por algum momento ela está definhando, ela está perdendo, está se exaurindo suas forças, sua vida, então nós podemos dizer que há um reavivamento. Nós não podemos dizer que uma pessoa deve buscar o reavivamento se nunca ela viveu pela vida de Cristo, porque aqueles que estão em Cristo estão vivos, aqueles que estão fora de Cristo, de Jesus, estão mortos. Então não podemos falar de reavivamento para alguém que nunca viveu em Cristo. Nós não podemos falar de reavivamento quando Cristo não vive na vida da pessoa. Nós não podemos falar de reavivamento quando a pessoa não nasceu de novo da água e do Espírito. Então pessoa alguma poderá receber o reavivamento ou o avivamento se ela nunca foi de Jesus, se ela nunca foi salva, se ela nunca recebeu a vida, se nunca Jesus soprou sobre ela a vida, e ela não ficou em Jerusalém até que do alto fosse revestida dos céus, com a virtude, com o poder, com a força, que sobreveio em forma de línguas de fogo, e desceu sobre cada um que ali estava. Diz a palavra, por volta de 3.000 pessoas foram atingidas, foram pegas, receberam o derramar do Espírito, e começaram a falar noutras línguas. Então entenda que, para que você busque um reavivamento, é necessário que você consulte a si mesma, como pessoa, e veja se a vida de Cristo está na tua vida, se você já foi selada com o Espírito Santo, porque sem Ele não há reavivamento. Não se pode dar vida àquele que nunca teve vida, não pode se reavivar alguém que nunca teve vida. E a função do Espírito Santo é trazer esta verdade, e Ele nos guiará a toda a verdade, aquele que nos ensinaria todas as coisas, que nos faria lembrar de tudo aquilo que outrora Jesus deixou escrito. Não podemos falar em reavivamento sem a Bíblia, sem a palavra viva, eficiente e eficaz. Não tem como haver reavivamento se não for através da palavra escrita. E quando essa palavra escrita ela é entoada, ela é expressada, passa a ser a boca de Deus. Não há reavivamento sem que haja a leitura da palavra. Porque ação social sem palavra é uma ONG. Uma reunião social sem a palavra é um clube. Dança, louvor, teatro sem a palavra é show. Então entenda que quando faltar a palavra em qualquer reunião, seja ela de intercessão, seja ela uma reunião social, seja uma ação social, deixa para as ONG, deixa para os clubes. Nós somos contra então, apóstolo? Não, nós somos a favor que exista tudo isso no corpo de Cristo, mas sempre com a palavra. Iremos entregar mantimento, condição alimentícia, roupas, calçados, remédios, que façamos mediante a revelação do Espírito Santo. Se faltar o Espírito Santo, não é obra de reavivamento ou de avivamento, não é obra de Deus. Se faltar a direção de Deus, até mesmo para o evangelismo, não é obra de Deus. Em qualquer aspecto que a igreja queira se mover, em estratégias, em projetos, mesmo que seja benigno, bom, mesmo que seja lícito,
mesmo que seja verdadeiro, mesmo que seja de bom grado, de coração, mesmo que seja pelo empenho e desempenho dos irmãos que se juntam em prol de ajudar o teu próximo, seja ele em qualquer área, se não tiver o Espírito Santo como direção, não é avivamento, não é obra de Deus. Faltou a palavra, faltou a direção do Espírito Santo. Uma reunião de jovens vai ser uma zoeira só, não será reunião de jovens se faltar a palavra, se faltar a direção do Espírito Santo. Qualquer estratégia que o Espírito não coloque no teu coração e no meu, não passa de nada. Tudo aquilo que não é feito pelo Espírito, que não teve direção do Espírito, não tem valor diante de Deus. Se você canta bem, prega bem, ensina bem, dança bem, é bem usado em teatro, seja o que for, você tem habilidades e dons, mas se não forem disponibilizados pela direção do Espírito Santo, é apenas dom, habilidade, que não chega como um cheiro agradável e Deus não recebe. Vamos colocar os pingos nos i, para que nós saibamos como conduzir a nossa vida. Um avivamento pessoal não será desencadeado em nossas vidas, e por consequência nós não conseguiremos entusiasmar e, no bom sentido, contaminar o nosso próximo, ou seja, transferir o nosso próximo, se não for através da leitura da palavra. O reavivamento é a volta à leitura da palavra, é a volta à oração, é a volta à santificação, é a volta à oração em línguas, é a volta pela busca da presença. E essa presença, ela não está perdida. Se podemos dizer que ela está perdida, então que façamos no seguinte contexto: a presença está perdida dentro de nós. Não adianta ficarmos 24 horas dentro de um prédio, orando em línguas, fazendo tantas coisas, até mesmo jejuando, de água, de alimento, de pão, de tudo, ficando acordado, fazendo com que haja uma mortificação da nossa carne, se para este gesto, para este ato, não teve a direção do Espírito Santo. Deus não recebe. O avivamento, ele é tomado à força da direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos toma, nos dirige a fazer tal sacrifício, tal santificação, aí sim, tudo que for feito por nós, terá um valor diante de Deus. Então não haverá reavivamento, amado, sem uma busca incessante pela presença, que ela se encontra perdida, não dentro da igreja, não no vale, não no deserto, não no monte, mas poderá estar lá, se para lá tu for dirigida ou dirigido pelo Espírito Santo. Mas você deveria fazer uma busca incessante, como alguém que tem um mapa e procura por um tesouro escondido. Este tesouro está dentro de um vaso de barro, que se chama você e eu. E esse vaso de barro, ele contém a glória, a excelência, a majestade, a magnitude, a natureza, os atributos de Deus. E nós conseguimos perder essa semente do avivamento que está dentro de nós. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, amado, é empenhar um tempo. Quando você precisa de um valor para você investir em algo, você vai a um banco e você empenha uma joia, empenha um relógio como este, empenha alguma coisa de valor, para que você resgate algo daquela instituição financeira e faça bom uso. Nós precisamos empenhar a nossa vida, amado, empenhar horas, empenhar verdadeiras atitudes em nós, que repercuta em glorificar a Deus. O reavivamento é nós entendermos que nós temos uma obra, e esta obra foi dada a cada um de nós. Cada um de nós tem o seu nome, teu sobrenome, tem uma data de nascimento, uma filiação, tem o seu CPF, seu RG, que nos distingue de outras pessoas. Até mesmo quando o nome, ele é idêntico, chamamos de homônimos. Antônio dos Santos tem 1 trilhão, mas o que distingue um do outro, nada mais, nada menos, é a sua identidade, suas digitais. Seu nome, sobrenome, filiação, tudo isso vai distinguir uma pessoa da outra. O que Deus está querendo dizer, amado, o que vai nos distinguir, se verdadeiramente nós somos, quem nós dizemos que somos, nós temos que mostrar em atitudes.
Não há avivamento sem atitude. Você espera que um grande Pentecostes desça, como outrora existiu em Atos. Poderá acontecer, não digo que não pode, Deus pode e poderá fazer qualquer coisa, mas creio que não será desta forma, porque o avivamento ele começa de uma condição pessoal, e ela é pessoal, modo de dizer, personalíssima, só sua, mas sem a referência do Espírito Santo. É uma busca sem mérito. Se você buscar a presença de Deus sem um porquê, você estará buscando em vão. Você tem e tentará buscar a Deus sem obter resultado. Então entenda que é Ele que vai nos conduzir. Diz aqui no versículo 13: Ele vos guiará em toda a verdade. Então, para que haja um reavivamento, você tem que andar na verdade. Você tem que andar em Cristo. Quem é a verdade é Cristo. Se verdadeiramente Ele vos libertar, sereis livres. Conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo, e Ele vai nos conduzir à verdade, porque não falará de si mesmo. Então pode confiar no Espírito Santo. Não confie no teu próximo como um amigo, como alguém, como um amuleto, como uma muleta, ou alguém que você possa se apoiar, senão na pessoa do Espírito Santo. Não há que se falar em avivamento ou reavivamento sem um relacionamento com o Espírito Santo. É Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos conduzir, porque Ele é parte de Deus, Ele é Deus, é o Espírito de Deus. Só Ele conhece a profundidade, a altura, a largueza, a profundidade, a distância. Só Ele tem condições de nos levar naquele livro do Salmo 139, 16, onde tudo já está escrito a respeito de cada um de nós. Mesmo antes de nós existirmos, de termos nascido em condição informe, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha nos escolhido e já tinha colocado essa semente do reavivamento, porque Ele já sabia de antemão que teria que reavivar vidas. Mas para isso você precisa estar pelo menos vivo na presença do Senhor. Talvez sufocado, talvez entrando numa estagnação, talvez você está afogado espiritualmente, perdendo os sentidos. E o Espírito Santo, quando você o clamar, clama a mim e responder-te-ei. Ele vai te responder e vai te mostrar coisas ocultas, segredos, mistérios. Há coisas ocultas, há coisas escondidas, há coisas cobertas. Mateus 13:11, há mistérios. Salmo 25:14, há segredos no reino. Deuteronômio 29:29, há coisas encobertas. Então a verdade de Deus para a tua vida, para o teu ministério, está na pessoa do Senhor Espírito Santo. Não podemos e não deveremos dar continuidade a dizer sobre o avivamento ou o reavivamento sem um relacionamento, sem uma intimidade, sem nos tornarmos íntimos do Espírito Santo. Porque Ele dirá tudo o que tiver ouvido e revelará tudo o que está por vir. Nós queremos ouvir o que Deus tem a falar, mas nós queremos através de homem, através de uma mensagem como esta, mas nós não queremos investir tempo, empenhar tempo para recebermos algo grande. Eu disse, você empenha um objeto para receber algo de valor que vai te satisfazer. Empenha o teu tempo no quarto de Mateus 6:6. Empenha esse tempo para que você receba o quê? Aquilo que está por vir, são revelações. Que você ouça o que o Espírito Santo ouviu do Pai. Estou falando de João 16:13. E tudo isso, quando feito por nós, nós estaremos glorificando a Jesus. Porque a função do Espírito Santo é sempre expressar, trazer a vontade do Pai, para que nós glorifiquemos o Filho. O Filho tem que ser glorificado. Jesus é o nosso foco. Ele é o supremo propósito. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é a razão de Gênesis, Apocalipse. Os profetas, os reis, tudo aquilo que o Antigo Testamento era a sombra daquilo que havia por vir. Tudo que foi escrito até então no Antigo Testamento apontava para o foco,
para a serpente que seria levantada, como de fato foi no deserto. E todos aqueles que olhavam para ela, se enfermos estivessem, eram curados instantaneamente. E este processo continua quando nós olhamos não para a serpente, mas para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que foi levantado e colocado no madeiro. E todo aquele que para ele olha com fé, crendo, não duvidando no teu coração, será curado, liberto e salvo. Então entenda que o reavivamento é um despertamento nosso para uma busca incessante. Porque ele disse assim no versículo 15: tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Então se queremos ter tudo aquilo que pertence ao Pai, temos que ter o Espírito Santo. Não podemos falar de reavivamento sem estarmos fazendo a nossa caminhada e convidarmos o Espírito Santo a estar caminhando conosco. Não haverá reavivamento, não receberemos do Senhor aquilo que Ele tem para nós, quando ingressamos no nosso trabalho de 8 horas, seja ele manual, intelectual, seja pelas mãos, ou seja com as duas condições, se nós não convidamos o Espírito Santo para se fazer presente no nosso trabalho. E aí começa a nossa derrota, aí começa a nossa estagnação. Se vamos namorar, se vamos pretender nos casar, se vamos pretender algo, se vamos estudar, fazer uma faculdade, em tudo nós temos que chamar, clamar e pedir para que a presença do Senhor Espírito Santo aloje, manifeste-se em nossas vidas, nos conduzindo por onde Ele quer que nós sejamos conduzidos. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Queremos revelações em profecias de profeta, sendo que tudo está dentro de nós. A profecia já está dentro de você, a revelação já está dentro de você e de mim. Os mistérios, coisas ocultas, segredos, coisas encobertas, já estão todas dentro de nós. Então, para que nós obtenhamos sucesso no reavivamento, nós temos que descer a olaria. Nós temos que descer de joelhos ao chão. Não pode faltar humildade em nosso ser, em nossa vida. Não pode faltar o diálogo nosso. Parece loucura para alguns você entrar num quarto e começar a dizer: Pai, aonde tu estás? Põe uma cadeira. Ou você sai da cama, senta no chão e fala: Pai, sente aqui. Que eu possa, se o Senhor também não permitir que eu te veja espiritualmente falando, tipo aqui uma imagem ou uma visão, eu sei que a tua presença aqui está, porque eu estou aqui na condição de teu filho, eu estou aqui pelo teu sangue, o Senhor me vivificou. Começa a recitar passagens da palavra, mas não por recitar, mas por entendimento. Você dirá em Apocalipse 5:10, o Senhor me constituiu rei e sacerdote, para reinar em vida sobre a face da terra. Então, Pai, eu estou aqui como sacerdote, e eu creio que o véu já se rasgou, e eu não preciso mais de alguém que venha interpelar por mim, ser por mim, porque eu tenho o Senhor Espírito Santo. Se levantam no chão, pegue na mão do Espírito Santo. Pastor, é loucura, ele é homem, ele tem mão, ele tem pé, ele tem tudo aquilo que você possa imaginar e muito mais. Pega na mão do Espírito Santo, espiritualmente falando, e vá diante de Deus, do Deus Pai. Mas vá no nome de Jesus, porque Ele é a ponte, Ele é o elo. E você vai dizer: Pai, o que tu tens para mim? Olha, eu me chamo Carlos Alberto Branco, tenho 48 anos, tenho uma família, 2 filhos, tenho um pai e uma mãe que estão aqui sentados. Tenho um templo, Senhor, que foi construído pelo teu favor, pela tua dádiva, pela tua misericórdia, pela tua graça. Tenho outro no sítio sendo construído, Pai. Mas eu me vejo às vezes olhando e contemplando com os olhos carnais e não consigo ver pelos olhos espirituais. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, mas me mostre o que o Senhor vai fazer, Pai, para que eu seja inspirado, fortalecido, para que eu não creia que tenha sido este agir, tudo isso que foi feito, gasto anos e mais anos, muito dinheiro pelas mãos do homem, não foi algo objeto, um objeto que foi criado dentro de um ser humano, pela carne ou pela alma. Então, abre um diálogo assim. Eu já fiz isso com o Espírito Santo.
Porque não é fácil você ficar na expectativa de algo que vai acontecer e não acontece. E aí o Senhor pega você pelas mãos e Ele faz você passar para o outro lado, como se diz, daquilo que te limita, os nossos 5 sentidos. Aí o nosso ouvido só consegue ouvir aquilo que é criado nessa atmosfera, nessa condição terráquea. Os nossos olhos só conseguem enxergar aquilo que ele foi criado para ter um limite de talvez 2 quadras, 200 metros, 500 metros, no máximo 1 quilômetro, talvez. A sentir aquilo que nós conseguimos ir até algum objeto e tocar. Ter o olfato daquilo que nós contemplamos perto de nós. Porque um perfume exalado em São Paulo e o outro perto de mim, eu só consigo cheirar, sentir através das minhas narinas aquilo que foi perto de mim. E eu consigo só degustar, sentir nos meus lábios aquilo que eu estou mastigando aqui, não aquilo que está em São Paulo. Então todos esses sentidos eles são limitados, mas quando nós estamos na presença de Deus, através do Senhor Espírito Santo, nós recebemos algo que nos muda. E eu quero falar do segundo item que não pode faltar para aquele que quer um reavivamento. Você pode pregar, você pode orar, você pode ensinar, pode dançar, pode louvar. Mas se você, em tudo isso que você fizer, não existir fé, se você não está fazendo por fé, por convicção, por certeza, Deus não recebe também. Então qualquer atitude minha ou tua, igreja, que você for fazer sem fé, além de ser pecado, tudo aquilo que não é feito por fé é pecado, não agrada a Deus. Em Hebreus 11:1, 11:6 diz que aquele que se aproxima do Senhor tem que entender que Ele é recompensador daqueles que o busquem em espírito e em verdade. É o que está aqui, verdade. João 16:13, quem é verdade? Jesus. Buscar em espírito é buscar com o Espírito Santo. Então tudo que possamos dizer sobre reavivamento, se não existir em mim, em você fé, não vá fazer nada. Se você subir esse altar aqui e não fizer por fé, é algo que você poderia estar agradando a Deus. Tudo que formos fazer por fé e não fazemos, nós não agradamos a Deus. Não existe reavivamento que não exista fé. No entanto, nós estamos vivendo o reavivamento da fé. É trazer à existência aquilo que não existe. É andar de glória em glória. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera acontecer. Então, se você tem uma célula, quer começar uma célula, quer começar um projeto Caverna de Adulão, quer ser um pastor, quer ser um músico, quer ser alguém que vai trabalhar na mídia, quer ser um profeta, um evangelista, um missionário, uma missionária, se não existir fé, nem comece. Você nunca será ajudada, terá o favor, a graça merecida. Porque nós podemos tantas as coisas. Nós podemos atuar mecanicamente em tudo, até com sabedoria humana, até com uma retórica, uma oratória. Eu estar aqui por conta de uma oratória, por conta de uma sabedoria humana, porque eu estudo a palavra. Mas se me faltar fé, se me faltar a presença do Espírito Santo, apenas está havendo aqui uma manifestação mecânica, e isso não agrada a Deus. Nós vemos Marta e Maria, nós vemos que uma delas estava aos pés de Jesus, e a outra estava nos seus afazeres limpando a casa. Quem estava com a melhor parte? Quem estava aos pés do Senhor. Quem estava ali fazendo algo que ele estava recebendo no Espírito? Marta ou Maria? Hã? Quem estava aos pés de Jesus? Maria ou Marta? Hã? E Marta? Estava o quê? Vassourando. Então tudo aquilo que... Mas é lícito limpar a casa, não é? Ou é lícito deixar a casa suja, onde a sujeira há demônios? Mas para aquele momento, para o momento da igreja, que você vem ao culto, para o momento que você sobe um monte, para o momento que você tem todo dia, tal hora eu vou ter com o meu Pai, com o meu Senhor.
você não pode estar cedendo a tua mente, as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua imaginação, a outra coisa que não seja agradar a Deus, buscar a tua presença. Então, para que nós obtenhamos um reavivamento, começa numa transformação feita pelo Senhor Espírito Santo, aonde a verdade dele, quando você o busca em espírito e em verdade, ele vai se manifestar em verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então é na presença que nós descobrimos aonde nós estamos em prisões, aonde abriu-se uma ferida que não quer fechar. E nós aprendemos muito, amado, nesse final de semana na Escola de Fogo. Um grande abraço ao meu querido, não é mais pastor porque nós consagramos ele a apóstolo, Robson Martins, o líder da Escola de Fogo, que estará conosco a partir de segunda-feira até o final de semana. Nós aprendemos muito que as igrejas não conseguem viver um reavivamento, porque elas estão presas em prisões, em fatos que aconteceram no passado, em circunstâncias, em pormenores, em adversidades que feriram a sua alma, as suas emoções. Então, pessoas muitas das vezes elas não conseguem se definir em Cristo, ter uma vida avivada, viver em alegria no Espírito, como se nós estivéssemos bebendo um vinho forte, que nos traz alegria no Espírito, por conta de feridas, prisões, traumas, consequências do passado. E porque não é tratado as pessoas neste quesito, e por elas também não serem restauradas, porque tudo aquilo que foi destruído precisa ser restaurado, reedificado e edificado. Nós vemos Neemias que ele sobe, pede permissão e sobe, e ele vai reedificar, edificar novamente, restaurar aquilo que havia sido destruído. Então não diga você e eu que nós não precisamos buscar no Espírito. Na onde é que nós estamos travados? Aonde é que nós estamos sendo alvos de maldições hereditárias, de espíritos do inferno que tem nos travado? Porque não é possível nós dizermos que somos filhos de Deus, que nascemos de novo da água e do Espírito, e a nossa vidinha continua sendo aquela vidinha miserável, inútil, sem frutos. Como aquela figueira que Jesus passa por ela e não vê nenhum fruto nela, e a amaldiçoa. Lá no Éden, Adão e Eva, quando eles pecam e são desconstituídos da glória de Deus, da presença, eles fazem uma roupa que também era das folhas da figueira. Então a figueira, ela tem uma passagem na Bíblia um tanto quanto maléfica, porque ela só surge dizendo que não há frutos, e ela quer tampar a nudez. Nós não podemos tampar a nossa nudez, amado, com folhas de figueira. Nós temos que sermos transparentes diante do Senhor. Pequei, sou assim, cozido, assado, mal passado, está assim minha vida. Não haverá libertações, não haverá restauração. Por isso sempre você vai produzir quase que nada no plano espiritual, porque você está como se tivesse acorrentada, amarrada. Orar em algumas rajadas de línguas estranhas, dar alguns pulos, isso não quer dizer que o seu interior está puro, santo, santificado, em pureza. Nós conseguimos enganar a todos, inclusive vocês a mim e eu a vocês, mas vocês não podem nem eu enganar ao Espírito Santo, porque Ele é a verdade. E nós temos que conhecer a verdade que é Cristo, que é o Espírito Santo, para que Ele nos liberte. Não há então reavivamento sem sermos o quê? Verdadeiros diante do Senhor. A começar por hoje, quando você for orar, você vai se rasgar de corpo e alma. Em Lamentações 3 diz: cara ao pó que talvez haja esperança.
Talvez a tua vida, o teu ministério, a unção, os teus dons, a tua família, o que você espera de Deus, talvez haja esperança. Mas você tem que ser sincero e verdadeiro. Não há reavivamento sem sermos sinceros e verdadeiros. Muito mais vale a oferta de Abel do que de Caim. Ambas foram feitas, talvez, das melhores ofertas. Mas há aquela que é sincera, aquela que é feita de coração, aquela que é doada, dada, ofertada, oferecida em fé. Não são palavras bonitas que possam sair da tua boca, que vai convencer a Deus de que você é a pessoa que você diz que você é. Deixa Deus dizer quem você é. Deixa o Espírito Santo apontar para o teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não diga que você é quando você não é. Não diga que eu sou quando eu não sou. A própria expressão das palavras que saem dos nossos lábios apontam para aquilo que nós somos. Ele diz que nós somos o inverso do que nós somos. Que nós somos mais do que vencedores. Que nós somos a imagem e semelhança dele. Que nós somos a igreja, que todos nós, como membros do corpo de Cristo, compomos aquilo que o significado diz, somos a igreja de Cristo. Vamos para Lucas 24, do 13 ao 35. Tem uma outra passagem. Vamos aprender um pouco aqui com essa passagem de Lucas 24. (24, 13) em diante. Diz assim: Jesus surge no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14 de Lucas 24. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Diga assim: enquanto discutimos, trocamos ideias, o próprio Senhor Jesus se aproxima de nós. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Diga assim: entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Nós estamos diante de discípulos que andaram com Jesus. Jesus está com eles. Aproximou-se de ambos, começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Você já meditou nesta palavra? O Senhor Jesus andando com ambos os discípulos no caminho de Emaús, estando, vendo, mas os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Eles viam o Senhor, mas não o reconheciam. Meu Deus! Quantos de nós, amado, tem dito que está andando com Jesus? Quando eu digo andando com Jesus, é andando pelos seus caminhos, pelas suas veredas. Quando eu digo andando com Jesus, é andando debaixo, sobre a influência dos seus pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Para dizer que nós estamos andando com Ele, Ele em nós e nós nele, nós temos que estar nos mesmos pensamentos. Nós temos que estarmos andando pelos mesmos caminhos. Ou seja, voltamos em João 16. Nós temos que andar por revelação, por direções. Versículo 17 de Lucas 24. Então ele lhes questionou, ou seja, Jesus. Olha o que diz Jesus: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Estavam andando com Jesus,
Jesus questiona eles: o que preocupa, o que vocês estão discutindo? Eles param. Eu sou um discípulo, tem outro do meu lado, Jesus é o Daniel, está aqui. Jesus indaga eles, eles ficam entristecidos. Versículo 18: no entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ou seja, você é o único, dizendo para Jesus, que ignora os acontecimentos. Tu não sabe que aquele, abre aspas, fecha aspas, que se diz o Filho de Deus, o Messias, o enviado, ele morreu numa cruz. Será que você não ouviu falar disso? É o que ele está dizendo. Versículo 19: ao que ele lhes indagou: quais acontecimentos? Jesus falou: quais? Diz para mim quais acontecimentos. E eles começaram a lhe explanar: ora, estou no versículo 19, viu? Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20: e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. 21: e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Aí eles dizem assim: mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. É verdade, versículo 22, também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro. Versículo 23, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguravam que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então, versículo 25, lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento, ó tolos de Bíblia, tolos de palavra, tolos de revelação. Ele dá uma aula, dá um ensino sobre a famosa teologia, que é o estudo a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem tudo quanto os profetas já declararam a vós. O que Jesus está dizendo? Eu sou o avivamento, eu sou o reavivamento, eu sou aquele que havia de vir e veio, eu sou aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, eu sou a verdade, eu não sou a mentira. Porque vós entristeçais, deixais que o coração de vocês seja atacado pelo maligno, dizendo que tudo que eu disse era em vão? Então ali, Jesus estava dizendo: tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós, através do Antigo Testamento, a respeito de mim, já declararam a respeito de mim, porque vocês têm dúvida. Versículo 26, ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Ele está dizendo: tudo que aconteceu comigo, eu estou aqui, eu sou aquele que havia de vir, eu sou aquele que ressuscitou ao terceiro dia, eu sou a expressão viva de Deus, eu sou a expressão, eu sou, como se diz, a ressurreição, eu sou o Cristo, eu sou Jesus. E ele está dizendo que era imprescindível que ele padecesse para que entrasse na sua glória. Versículo 27, então, iniciando por Moisés, Jesus começou a dar uma aula para eles de palavra. Então, iniciando por Moisés, e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Não há avivamento, não há reavivamento, se nós não conseguirmos entender aquilo que toda a escritura já explanou a respeito do Filho de Deus, a respeito daquele que havia de vir e veio,
daquele que havia de se manifestar e se manifestou, daquele que havia de morrer por todos os nossos pecados, de ser o nosso substituto, dele abrir, através do teu corpo, um vivo e novo caminho para que nós fôssemos introduzidos nele, e ele, ao ser ressuscitado, e soprar o sopro de vida sobre os discípulos, e depois derramar do teu Espírito sobre eles. Se nós não entendermos que isso aconteceu, e isso é para nós, nós não viveremos o reavivamento. Nós temos que entender, amado, sobre as Escrituras. Nós temos que acreditar que aquele que havia de vir já veio e já cumpriu o teu propósito. E por que o Senhor fala tanto isso, apóstolo? Para que vocês entendam que agora, para que se cumpra o restante da palavra de Deus, nós temos que glorificar a Jesus cumprindo as obras que Ele nos deste para fazer. Em João 17,4, Jesus diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos cumprir o nosso propósito, nós precisamos devolver aquilo que Ele inseriu, colocou, introduziu em nosso âmago, em nosso espírito, em nosso coração, em nossa mente, em ações externas. Nós teremos que dar conta de tudo aquilo que Ele investiu. Deus investiu, é um investimento na bolsa dos céus, do reino dos céus, e Ele investiu pesado, Ele investiu algo que não tem preço, porque tudo que tem valor não tem preço, mas tudo que tem preço não tem valor. Ele deu Jesus, o sangue dele foi um empenho por tua vida e nossa vida. Jesus está através do teu Espírito, Deus através do teu Espírito está morando dentro de nós. Nós somos habitat do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Sabe por que as coisas não mudam na tua vida? Você que me ouve pela internet, sabe por que a tua vida não muda? Porque você não tem deixado Jesus, o Espírito Santo, entrar na tua vida. Mas já está, então já que já está, chama Ele para a tua mesa, conversa com Ele. Ele é cavaleiro, Ele não invade as áreas da tua vida. Não vai bem a área sentimental, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, 2, 3, 10, 20 namoro, 50 noivado, 200 emprego, 1000 faculdade que começa e para, 200.000 vezes que eis-me aqui, vai ser obreiro e cai, vai ser obreiro desiste, vai ser obreiro recua, vai ser obreiro deserda, vai ser obreiro pula como um rato do barco em água. Até quando? Será que é a igreja? Será que é o apóstolo? Será que é o pastor branco? Ou será que é você o problema? Deus não é, a sua palavra não é, porque ela é eficiente e eficaz, as suas causas, os seus efeitos. Passarás os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar em vão. Fiel aquele que lhe prometeu, infiel é aquele que recebeu a promessa e não as cumpre. Porque Isaías teve peito, ele teve pachorra. Em Isaías 6,8 ele dá um passo à frente e diz: envia-me a mim, Pai, mas antes usai dos teus anjos, para que com uma tenaz pegue brasas vivas do teu altar. Não só passe nos meus lábios, passa nos meus ouvidos, nos meus olhos, nos meus narinos, na minha boca, nas minhas mãos. Melhor, joga eu dentro de um recipiente cheio de brasas vivas. Melhor, enfia dentro da minha goela, faça eu engolir brasas vivas. Melhor, me mata, me destrua e faça eu de novo, conforme a tua imagem e semelhança. Sem mudança, sem transformação, não há reavivamento. Deus não precisa do teu achômetro, do que você pensa ou deixa de pensar. Se você achar certo ou errado, só há um certo, Jesus. Só há uma coisa certa: ser fiel à sua palavra. Em Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, ser fiel à tua palavra até a morte, ser fiel a Jesus, ser fiel aos seus propósitos, ser fiel à tua promessa, para que possamos receber a coroa da vida eterna. Teremos que dar conta daquilo que foi depositado em nós. Somos vasos de barro, em Coríntios diz isso, o apóstolo Paulo diz. Somos recipientes
construído de barro, para que a excelência da tua glória repouse em nós. Se você não deixar que seja externado este Jesus, este Deus e este Espírito Santo que está dentro de você, teremos que dar conta. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram com Jesus, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então, Jesus, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, Jesus deu graças, partiu-o e o deu a eles. Neste mesmo instante, versículo 31, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, ele contudo desapareceu diante dos olhos deles. Versículo 32, e questionaram-se entre si: porventura, não nos queimava o coração, quando ele durante a jornada nos falava, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Nós vemos o quanto falta de sabedoria e entendimento das escrituras. Eu li todo esse texto comprido para que vocês entendam que Jesus, ele pode estar andando ao teu lado, com você. Você está vendo ele, mas não está reconhecendo a ele. Você pode estar andando com a presença dentro de si e não reconhecer a presença, porque os teus olhos, porque o teu coração está endurecido, petrificado, os teus olhos estão com escamas, os teus olhos estão voltados para as coisas vãs. Nós não temos cumprido o que diz em Mateus 6,33, buscar o reino dos céus, que é a tua presença e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Queremos viver o reavivamento, mas não temos buscado a tua presença. E Deus está tão distante que precisa da Challenger, a NASA, para pegar e na velocidade da luz, viajar, para entrarmos a 1 palmo dentro de nós. Olhe para a presença, está aqui a 1 palmo, está dentro de você. Somos carregadores da glória do Senhor, da presença e do poder. E nos sentimos tão inúteis, desprezíveis, pessoas que sem condições, porque não há busca. Queremos fazer as nossas orações a um Deus que pode nos beneficiar, dar um benefício do INSS, dar um carro novo, dar uma casa. Só temos retórica em orações para benefícios próprios, nunca para dizer assim: Pai, eu percebo que em João 12, 24, se o grão de trigo que sou eu foi o Senhor não cair em solo, não secar e não morrer, ele não pode dar vida. Nós estamos muito vivos para os nossos deleites e prazeres. Estamos muito preocupados com o que comeremos, beberemos e vestiremos. Estamos preocupados com a aposentadoria, com o nosso carro, o que quebrou, o que não quebrou, com a nossa moto. Estamos preocupados com a nossa viagem, estamos preocupados com a nossa roupa de Natal, de final de ano. Estamos preocupados que agora nós temos que descansar. Jesus não descansou. Por que você quer descansar? Quando você morrer, vai ter bastante tempo para você ficar descansando, até Jesus vir buscar a tua igreja. Deixa para descansar depois que você morrer. Porque se você quer ser imitador de Jesus, ele diz que as raposas tinham onde descansar, os passarinhos seus ninhos, até o peixe devia ter tua toca. Ou seja, toda a flora, a fauna tinha onde reclinar a tua cabeça, onde descansar. Mas o Filho do Homem não tinha, porque ele estava aqui para cumprir o propósito do Senhor e glorificar a ele. Não há tempo de você pensar na tua vida, quando a sua vida pertence a Cristo. Deixa Cristo viver pela tua vida. Você diz que é dele, mas a hora que ele quer viver pela tua vida, você diz não. Que raio de crente você é? Que raio de crente que você é?
filho que você é. Diz que a tua vida é dele, mas quando ele quer viver, quer te usar, quer te promover, ele quer te exaltar, ele quer ser glorificado através da tua vida, e você é mesquinho, não libera a glória de Deus, porque você se acha. Você não tem que achar nada, você tem que dizer o que disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem que dizer o que disse Pedro. Primeiro Pedro, enfim, aqueles apóstolos recusaram que fosse lavado os seus pés, e o Senhor disse: se você não deixar, ó meu filho, você não terá parte comigo. Então é o seguinte, não lava só os pés, lava a canela, lava o rosto, lava o joelho, a coxa, o peito, dá um banho em mim. Você quer ter parte com o Senhor? Deixa Ele se derramar em tua vida e através da tua vida. Efésios 3:20, primeiramente, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, Deus reservou um poder para operar primeiramente em você e depois através de você. Você não poderá dar o avivamento, o reavivamento, vida, se você não tem vida. Não adianta você ser pastor, apóstolo, raio que te parta, em nomenclatura, em cargo, se você só tem cargo, se você só tem o estereótipo, só tem o externo, que confunde muitos. Mas Deus, Ele olha para dentro de você, Deus olha para dentro do teu coração. Não há reavivamento sem mudança, sem transformação, sem uma vida verdadeira de amor e devoção a Jesus. Não adianta sinais, prodígios, descer ouro dos céus. Não há o que se falar em avivamento ou reavivamento apenas por milagres. Reavivamento não são milagres. Se tudo isso tira a ótica do amor a Deus, não é reavivamento, não é avivamento. Um louvor de explosão também não é avivamento. Um evangelismo de impacto não é avivamento. Entrar 1000 almas e se curvar a Jesus, isso também poderá não ser avivamento, se tudo isso tira o foco de Jesus. Se o foco não é Jesus, se o centro não for Jesus, tudo isso são adjacentes, são atalhos. E Ele dirá naquele dia: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Tem que haver um sentido, tem que haver um motivo, tem que haver uma motivação correta para os dons, para a unção, para as estratégias, para o evangelismo. Tudo que formos fazer, volto em João 16, tem que ser inspirado, dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que muitos estão ofertando até as suas vidas, mas é da boca para fora. Estão ofertando seus dons, sua unção, suas orações, seus ensinos, suas pregações, seus ensinos, mas é da boca para fora, porque há uma motivação incorreta, não há uma motivação correta. Metanoia, mudança de mente e de direção. Mudar a mente, mudar o foco e mudar a direção, virar no pé e pegar a direção correta. Só haverá avivamento se houver esses quesitos a serem obedecidos, no espírito primeiramente e depois em atitudes. Avivamento é buscarmos intensamente a presença do Pai, até que no seu tempo Ele manifeste a sua glória e o seu poder. Vou repetir: avivamento é buscar intensamente a presença do Pai, até que no seu tempo se manifeste a sua glória em nosso meio e o seu poder. Avivamento é ser guiado pelo Espírito Santo. Avivamento não é desejar mais milagres, mais salvação do que a Deus. Eita glória! Avivamento não é desejar mais milagres, mais sinais, mais prodígios, mais almas, mais isso, mais aquilo, que senão a Deus. Até mesmo que Deus escreve pela tua palavra e diz que é lícito, que é verdadeiro, que pode, que é correto, se tudo isso tira o foco do nosso desejo ser mais almas, mais evangelismo, obra missionária, ação social, reunião social, se tudo isso se sobrepor a Deus, a busca por Deus, não é avivamento. Estamos fora do foco.
Avivamento é colocar em primeiro lugar a Deus, amar a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. É viver a vida inteira para a glória de Deus, no trabalho, no relacionamento, na família, no meio da rua. É viver para glorificar a Jesus. É não dizer, eu não vou gastar meu tempo com esse andarilho, e sim dizer, eu vou investir meu tempo com este, porque foi para estes que Deus veio. Isso é o reavivamento. Isso começa a mudar os olhos de Jeová, de Deus, para nós. Todos querem ser vistos com aquilo que é feito, para engrandecer, para ser vislumbrado pelas pessoas. Isso não agrada tanto a Deus, como a pureza do nosso coração. Podemos fazer tudo sem fé, pregar, cantar, dançar, profetizar, evangelizar. Só não podemos uma coisa, agradar a Deus. Você pode fazer tudo. Tudo. Podemos fazer tudo sem fé. Não, mas eu sou bom nisso, vou pregar sem fé. Eu vou orar para aquela pessoa, vou orar sem fé. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo tu pode fazer sem fé. Mas também uma coisa, fique dito. Nós também não podemos agradar a Deus. Entenda que o reavivamento diz respeito a arrependimento. Arrependimento profundo e volta às Escrituras. Não há confissão, não há arrependimento. Arrependimento profundo. Arrependimento é deixar de fazer. Confessar é dizer o que já aconteceu. Eu confesso que eu fiz isso, aquilo outro. E aí eu me arrependo disso. Eu fiz, mas não faço mais. Não quero fazer mais, me arrependo. É ser sincero e verdadeiro diante do Senhor. Não há, amado, como dizermos que há um reavivamento. Quando isso ocorre em nós, há indícios de que verdadeiramente nós somos nascidos de novo. Não há reavivamento sem nascer de novo da água e do Espírito. João 3:3, 3:5. Nicodemos estava ali perturbando a Jesus com tantas indagações. Jesus, desculpa a expressão, já estava de saco cheio. Então ele chega diante de Nicodemos e fala assim: Nicodemos, seguinte, cara, você está me apurrinhando. Importa que você nasça de novo. Eu sou velho, eu tenho tanta de idade. Olha, eu grandão, eu bitelão, eu enorme. Como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Filho, acorda para cuspir, Jesus disse. Importa que você nasça de novo da água e do Espírito, para que você possa ver e entrar no reino dos céus. Nós não conseguimos acessar o reino dos céus, porque nós não somos nascidos de novo. Muitos de nós aqui, e os que nos ouvem, desculpe, mas eu tenho que dizer o que o Espírito manda. Você é uma fraude. Você é uma fraude, você que está aqui. Porque os seus frutos não são comestíveis. Nós temos que ser como árvores. Orar em línguas, dar dízimo, dar oferta, vir aos dias de culto, não nos deixa diferente de um religioso que segue uma seita. Isso não nos faz distintos, diferente de quem é nascido de novo. Tem que ter uma nova retórica, um coração novo, atitudes novas, coerentes, que libera perdão, que não vive de passado como um museu, que quer ser boca de Deus para abençoar, que não fica, ó céus, ó vida, ó tristeza, ó amargura. Ai, até quando isso? Novidade de vida. Fala, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Daí ele vai falar, já estou aí dentro. Então olha para dentro e fala, então o Espírito Santo se manifesta, Espírito Santo se manifesta, Espírito Santo se manifesta. Ele vai berrar, ei, me dá a chave das portas da tua vida. O que você tem feito com as chaves da porta da tua vida? Sabe por que ele não entrou lá ainda e não mexeu em tudo? Você não dá as chaves. As chaves é dizer, eis-me aqui, faça de mim uma nova criatura. Deixa ele mexer em tudo. Deixa ele destruir o que precisa ser destruído. Deixa ele recriar o que precisa ser recriado. Porque nós estamos num processo de desconstrução. A religião tem que sair de dentro de nós. Aqui tem um monte de idólatra, que tem outro Senhor senão o Senhor da Bíblia. Só há um Senhor, o Senhor da Bíblia. Mas nós criamos um Deus. Deus não é bem assim.
Deus não trabalha assim, pronto. Esse caboclo, esse peão já criou um outro Deus. É o Deus dele. Aí vem o outro infeliz e fala assim: não, mas Deus também não age assim, Deus não fala assim. Deus, ele é só amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus não muda. Malaquias 3:6, Deus não muda, o homem muda, as circunstâncias mudam, o meu anseio muda, minha motivação correta muda para a imprópria, para a motivação errada, mas Deus não muda. Por isso quem tem que mudar é você, sou eu, somos nós. Nós é que temos que sermos transformados. E quando é que nós seremos transformados? De culto em culto? Não, mas de presença em presença, de glória em glória. Você pode ser transformado e transformado num único gesto de manifestação do Espírito de poder dentro do teu quarto. Você pode ali ser curada, ali ser liberta instantaneamente, conforme a pureza do teu coração, conforme a verdade que você se permitir sair de dentro de você. Ninguém consegue engambelar, enganar Deus. Seja verdadeiro, seja honesto. Davi sou eu, adúltero e homicida, assassino, mas eu prefiro cair na mão do Senhor, um Deus vivo, do que na mão do homem, do que na mão da sociedade. Eles não perdoam, mas o Senhor perdoa. O Senhor é misericordioso. E te digo, ó Pai, não aparta de mim o teu Espírito. E muitos de nós, com as nossas atitudes, temos permitido que o Espírito Santo seja inoperante. Pastor, ele sai, se ele não sai, eu só sei que ele está inoperante, porque nós temos entristecido o Espírito Santo. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós não conversamos com ele, quando ele não é o nosso amigo, quando ele não é o nosso conselheiro, quando ele não é o nosso Deus, quando ele não é o nosso Senhor Jesus, quando ele não é o nosso esteio, nosso apoio, quando ele não é o nosso socorro bem presente, quando ele não é a alegria, quando ele não é os olhos do Senhor para a nossa vida, quando nós deixamos tudo isso de lado, para seguir por nós mesmos aquilo que achamos correto, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Que ele se torne inoperante. Um Deus tão grande, tão majestoso, tão poderoso dentro de nós, e morremos enfermos. Anai, Chocoia, Debassuias. A igreja não anda bem, amados. A igreja está definhando. A igreja que é composta por vários membros do corpo de Cristo tem sido uma igreja seca, seca de amor, seca de fé, seca de compaixão, seca de interesse, seca das virtudes do Espírito, seca dos frutos do Espírito, seca de santidade, seca de submissão, seca de coragem, seca de força. Jesus não vem buscar esse tipo de igreja. A igreja de Efésios 5:27, adornada, bela, límpida, justa, adornada, sem rugas, sem mancha, sem mácula. Não é esta igreja que eu estou vendo. A igreja que eu estou vendo pelos olhos do Espírito é a noiva de Cristo. E Ele te convida a fazer parte, em sendo parte desse corpo. Só para você fazer parte de um corpo, você tem que contribuir com a parte que você é. E você tem que morrer para os seus desejos, para os teus sonhos, para viver os sonhos de Cristo. Você tem que morrer para o seu ministério, para viver o ministério de Jesus. Você tem que morrer para os seus dons e viver por Cristo. Você tem que morrer para as suas habilidades, para a sua unção e viver para Cristo.
Fazendo isso, Ele te empresta novamente e fala: pode usar agora, porque agora a motivação é correta. Avivamento é uma operação profunda, que começa em nossos corações. Se falamos em operação e profunda, é porque nós temos que rasgar o nosso coração. Nós temos sido muito superficial. Em Isaías diz que esse povo tem me louvado, adorado, da boca para fora, mas o seu coração tem andado distante de mim. Quando dizemos que o coração está distante do Senhor, dizemos que as nossas atitudes, pensamentos, têm sido divorciadas da vontade de Deus. Dizer que amamos a Deus da boca para fora é fácil. Quem ama Deus aqui? Amém? Levante a mão quem ama Deus. Poderá entre nós, inclusive eu, ser um falso adorador. Digo que amo a Deus, mas Ele quer me usar e Ele não pode. Quer me usar para orar por alguém, para curar alguém? Eu digo não. Ele quer me usar para escrever uma letra de música? Eu digo não. Ele quer me usar para ir lá na boca do tráfico, dizer que Jesus ama aquela pessoa, e pela graça Deus recebe ele, o favor imerecido, e que tudo que ele fez, se ele crê em Jesus, ele está perdoado, mesmo que ele tenha matado 220, se ele crer e confessar o nome de Jesus, não duvidando no teu coração, mas crendo com a sua boca, ele recebe a salvação. Mas nós dizemos não. Como que você diz que ama a Deus, que você adora a Deus, se Ele não pode te usar? Como que Deus vai reavivar a tua vida, trazer um reavivamento à igreja, se nós estamos só preocupados com a nossa família, com o que pretendemos comer, beber ou vestir? Vocês percebem que nós temos dado lixo para Deus, o que sobra de nós? A gente vem ainda no culto e nos pegamos dormindo a maior parte do tempo, conversando a maior parte do tempo. Nós não nos conectamos no Espírito com Ele, depois ficamos como um retardado, um babaca, porque não dizer um endemoniado, que não glorifica a Deus. Desculpe, mas tem que falar. Deus muitas vezes ele fica indignado, não é expressão minha não, é expressão do Espírito Santo. O Espírito Santo fala endemoniado, fala. Porque tais deveriam estar glorificando o nome de Jesus, estão brincando de ser crente, e ainda se ligam a uma entidade religiosa e prejudicam o corpo de Cristo, porque eles estão numa conexão espiritual com aquele local, não querem trabalhar, são rebeldes, e ainda prejudicam os demais. Ah, isso não é verdade, pisa num prego enferrujado, e não tome um tétano, ou você corta logo o pé, ou todo o corpo morre. Quando nós nos contaminamos como membro do corpo de Cristo, nós estamos prejudicando a igreja de Cristo. Quando o pecado entra pela tua vida, pela minha vida, nós estamos trazendo a imundícia para dentro do corpo. Jesus, em Lucas 5, ele disse que ele estava naquela casa e o desejo dele era curar a todos. Mas havia uns escribas, uns fariseus, uns hipócritas, uns endemoniados ali, que só arrazoavam na sua mente: quem é esse que diz ser o Filho de Deus que cura todos? Desce alguém que toma toda os holofotes para ele, ele vai e cura aquele, sendo que a vontade era curar todos. Então o Senhor, Ele sabe até o que você arrazoa nos seus pensamentos. Não há como nós fugirmos de Deus, amado. Eu quero encerrar aqui e dizer na conclusão o que é avivamento. É a vida de Deus atuando de forma intensa no meio do povo. Diga assim: avivamento é a vida de Deus atuando de forma intensa no meio do povo, manifestando sinais poderosos que confirmam a pregação do Evangelho, impactando tanto a igreja quanto a sociedade como um todo. Isso é avivamento. Isso que nós precisamos para a nossa vida.
Avivamento é a vida de Deus atuando de forma intensa no meio do povo, em nosso coração, manifestando sinais poderosos que confirmam a pregação do Evangelho, impactando toda a igreja e da mesma forma toda a sociedade como um todo. E o meu desejo é experimentar esse avivamento. É o seu também? Aplauda Jesus. O teu desejo é viver, é experimentar esse avivamento? Sim, apóstolo, o meu também. Um grande abraço aos nossos ouvintes da internet. Nós encerramos aqui. Um grande beijo no teu coração. Avivamento parte 3. Não deixe que as aves dos céus, que são demônios, arrebate as sementes. São demônios. Não deixe que vá embora essa palavra, essas sementes de avivamento. Guarde na tábua do teu coração e aplique em sua vida. Até domingo às 19 horas para Avivamento parte 4. Grande beijo no teu coração. Amém, amados?